Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para todo sempre. Porque Jesus disse: aquele que guarda o meu novo mandamento não morrerá mais. Já passou da morte para a vida. Estamos ainda nesta passagem empolgante do Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 13, versículos 11 a 17. E vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, Estados Unidos da América do Norte, e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, Hiroshima e Nagasaki. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem imagem à besta, que recebeu a ferida da espada e entretanto vivia. E lhe foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou nome da besta, ou número do seu nome. Vamos recapitular. Perguntávamos ontem: o que é que constitui, afinal, o sinal da besta? E a resposta é simplesmente esta: o sinal da besta é a mudança que a besta tentou fazer na lei de Deus. Ou haverá alguma coisa mais importante que a lei de Deus? Vejamos agora que mudança foi essa. Pela lei de Deus, queremos significar a lei moral, a única no universo de obrigatoriedade imutável, perpétua, a lei de que Webster diz, definindo o termo segundo o sentido em que é quase universalmente usado pelo cristianismo. A lei moral está contida sumariamente no Decálogo, escrito pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e entregue a Moisés no Monte Sinai. Claro que hoje sabemos que aquele Jeová, aquele Senhor Todo-Poderoso que baixou no Sinai, não era o Deus Pai, o Eterno, o Incriado, mas era Jesus, o Deus do planeta Terra. Aquele que pode dizer: eu e meu Pai somos um. Pois bem, foi esse Jesus, que é o mesmo fundador da LBV e o fundador do planeta Terra. Este deu a Moisés no Sinai o Decálogo, conforme está na Bíblia Sagrada. Qualquer outro que não seja rigorosamente igual a este, não é Decálogo, não é de Deus, não é de Jesus, não é de Moisés, não é da LBV. Se o estudioso agora comparar os 10 mandamentos, tais como se encontram nos catecismos romanos, com os mandamentos tais como se encontram na Bíblia, verá nos catecismos, claro que nós nos referimos à parte consagrada à instrução,
verá que o segundo mandamento é posto de lado. O 10º é dividido em 2, para preencher a falta do segundo, que foi assim cortado sumariamente. E conservar o número de 10 também, é por isto. E o 4º mandamento, chamado 3º na sua enumeração, ordena a observância do domingo como sendo sábado. Prescreve que o dia seja passado em ouvir atentamente a missa, em assistir às vésperas, ler os livros morais, piedosos, etc. Aí estão, portanto, diversas variações do decálogo que se encontra na Bíblia, mas este já não é o decálogo. Qual, se é que alguma delas constitui mudança referida na profecia? Qual merece o nosso respeito? Qual merece que realmente levemos a sério este decálogo? Tenha-se em mente que, segundo a profecia, e já vem desde Daniel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, ele havia de cuidar de mudar os tempos e a lei, isto é, a lei de Deus. Isto claramente sugere a ideia de intenção e desígnio e torna estas qualidades essenciais da mudança em questão. Mas quanto à omissão do segundo mandamento, dizem eles, está incluído no primeiro e por isso não deve contar-se como mandamento separado. Acerca do 10º, pretendem que há uma distinção tão clara de ideias que requer 2 mandamentos. E assim fazem do não cobiçar a mulher do próximo o 9º mandamento, quando não é. E fazem do não cobiçar os seus bens o 10º mandamento. Em tudo isto, pretendem apresentar os mandamentos exatamente como Deus queria que eles se compreendessem. E assim, embora os possamos considerar como erros em sua interpretação dos mandamentos, não podemos apresentá-los como mudanças intencionais. Mas isto já não sucede com o 4º mandamento. Acerca deste mandamento, não pretendem que a sua versão seja igual à que é dada pelo próprio Deus, isto é, por Jesus. Expressamente confessam aqui uma mudança, e também que a mudança foi feita pela Igreja. Algumas citações de conhecidas obras romanas esclarecem este assunto. Claro que para rebater todas as razões apontadas contra as alterações do decálogo. Vejamos. A palavra de Deus ordena que o 7º dia seja o sábado do Senhor e seja santificado. Vós, sem qualquer preceito das Escrituras, o mudais para o primeiro dia da semana, apenas autorizados por vossa tradição oral ou apostólica. Diversos puritanos ingleses opõem contra este ponto que a observância do primeiro dia se prova pelas Sagradas Escrituras, onde é chamado o primeiro dia da semana. Citam Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, 1 aos Coríntios, São Paulo, 16, versículo 2, e este Apocalipse, versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Não fiaram um belo fio ao citar estas passagens bíblicas? Se não apresentássemos melhores para o purgatório e orações pelos mortos, invocação dos santos e outras doutrinas semelhantes, teriam boa razão com efeito para se rirem de nós. Porque, afinal, onde é que está escrito que os dias em que estas reuniões se realizaram eram sábados? Ou então, onde está ordenado que deviam ser sempre observados? Ou, em suma, onde está decretado que a observância do primeiro dia aboliria a santificação do 7º dia que Deus ordenou que para sempre fosse santificado? Na verdade,
Nada disto está expresso na escrita palavra de Deus. E esse é o nosso roteiro, não há outro. Só inventando. E o próprio Jesus adverte. Aqueles que negam qualquer valor ao Velho Testamento. A Escritura não pode falhar. Falham aqueles que não a sabem interpretar. Portanto, é válido o Velho Testamento. E a validez é dada pelo próprio Jesus. Está no Evangelho de São João para quem queira verificar. Mas vamos seguir. No Catecismo da Religião Cristã, eu estou sempre traduzindo para não parecer pedanteria, falar aqui em inglês, em francês, em latim, em alemão, em grego, então melhor ir logo direto no português, é o idioma nacional, e o português já naturalmente temperado a brasileiro. Pois bem, nesta obra, Catecismo da Religião Cristã, de Kennan, um autor famoso, na página 206, sobre este assunto, quarto mandamento, encontramos estas perguntas e respostas. O que é que ordena o Senhor Deus por este mandamento? Ordena que santifiquemos de maneira especial este dia em que Ele repousou do trabalho da criação. Qual é este dia de repouso? O 7º dia da semana ou sábado, porque Ele empregou 6 dias na criação e repousou no 7º. Gênesis de Moisés, capítulo 2, versículo 2. São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Claro que 6 dias da criação são 6 períodos. 6 períodos, como nós vamos ver. Adiante. Deve então santificar-se o sábado para obedecer à ordenação de Deus? Durante a velha lei, é a resposta. O sábado era o dia santificado. Mas a Santa Madre Igreja, instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo, absolutamente não foi, e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo, de sorte que agora santificamos o 1º e não o 7º dia. O domingo significa, e é agora, o dia do Senhor. Estão vendo bem? Vamos a um outro livro. Nas Instruções da Doutrina Católica, de J.P. Kennedy, página 202, lemos o seguinte. Pergunta: que garantia temos de que a guarda do domingo é preferível à do antigo sábado? Resposta: temos a seu favor a autoridade da Santa Igreja Católica e da tradição oral e apostólica. Outra pergunta: ordena em alguma parte a Bíblia Sagrada que se guarde o domingo em vez do sábado? Resposta: a Escritura nos ordena que ouçamos a Igreja, que retenhamos as tradições dos apóstolos. Mas as Escrituras não mencionam, em particular, esta mudança do sábado. Entenderam bem? Está claro? Mas vamos continuar. No Catecismo Doutrinário, página 174, encontramos outro testemunho sobre o mesmo ponto. Pergunta: tendes outra maneira de provar que a Igreja tem poder para instituir festas de preceito? Resposta: se ela não tivesse este poder, não podia ter feito aquilo em que todos os modernos homens de religião concordam com ela. Não podia ter substituído a observância do sábado, como Deus determinou, pela observância do domingo, o 1º dia, para o qual não há nenhuma autoridade bíblica ou escriturística. Entenderam bem? Ainda na doutrina cristã, página 58, encontramos isto. Pergunta: como provais que a Igreja tem poder para ordenar festas e dias santos? Resposta: pelo próprio ato de mudar o sábado para domingo sem pedir licença a Deus, que os protestantes admitiram. Portanto, insensatamente se contradizem
guardando rigorosamente o domingo, ao mesmo tempo que violam quase todas as outras festas ordenadas pela mesma Igreja Católica Romana. Então a Igreja tem poder para mudar uma ordem de Deus? Pode. Ela prova isto guardando o domingo, em vez do sábado, como ordenou Deus no Velho Testamento. Finalmente, Lockhart, de Oxford, no Mirror de Toronto, católico, apresentou o seguinte desafio a todos os protestantes da Irlanda. Desafio tão aplicável ao nosso país como aquele. Dizer: desafio solenemente os protestantes da Irlanda que provem por textos claros da Bíblia Sagrada estas questões acerca das obrigações do sábado cristão. Primeiro, que os cristãos podem trabalhar no sábado, o antigo sétimo dia. Segundo, que são obrigados a santificar o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Terceiro, que não são obrigados a santificar também o sétimo dia. Isto é o que o poder papal pretende ter feito acerca do quarto mandamento. Os católicos claramente reconhecem que não há autoridade bíblica ou escriturística para a mudança que fizeram, mas que ela se baseia unicamente na autoridade do Papa. Pretendem que constitui um sinal ou marca da autoridade daquele Papa, sendo o próprio ato de mudar o sábado para domingo apresentado como prova do seu poder a esse respeito acima de Deus. Para mais testemunhos sobre este ponto, basta o livro que se intitula A Troca ou Mudança do Sábado, no qual se encontram extratos de escritores católicos refutando os argumentos geralmente aduzidos para provar a observância do domingo e mostrando que a única autoridade é da Igreja Católica Romana, que a recebeu diretamente de Deus. Acontece, entretanto, que Jesus disse: eu não vim revogar a lei e os profetas. Porque dirá alguém: eu supunha que Jesus tivesse mudado o sábado. Ensinaram assim. Uma grande maioria supõe assim, pensa assim. E era natural que pensasse, que supusesse, porque assim lhe foi ensinado. E há passagens em que Jesus diz: o Senhor é Senhor também do sábado. Mas Jesus não revogou o sábado. Muita gente se engana. Jesus condenava os exageros farisaicos no cumprimento da lei de guardar o sábado, não permitindo nem fazer caridade no sábado. E Jesus fazia caridade no sábado. Então ele condenou o exagero, mas não revogou o sábado. Aí está o engano de todos. Conquanto não tenhamos palavras de condenação contra quem quer que seja, desejaríamos que compreendessem que esse é um dos erros maiores da chamada cristandade, que ainda não existe. Porque ainda não houve cristianismo na face da terra. Só haverá cristianismo quando houver a entronização do novo mandamento de Jesus nos corações humanos. Cristianismo com ódio, com perseguição religiosa, como fazem contra a LBV, contra mim, não é, nunca foi, nunca será cristianismo. Cristianismo é amor. Fora do cristianismo eu nada entendo. Desejamos, portanto, lembrar a essas pessoas que pensavam que Jesus tinha revogado o sábado, que, segundo a profecia, a única mudança jamais efetuada na lei de Deus devia ser feita pela ponta pequena de Daniel. Isto está no profeta Daniel, capítulo 7, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O homem do pecado de São Paulo Apóstolo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Pois bem, a única mudança mesmo feita na lei de Deus foi esta mudança do sábado pela besta. Ora, se o Cristo fizesse esta mudança, então desempenharia o papel do poder blasfemo
de que falou o profeta Daniel, de que falou o apóstolo São Paulo. Conclusão suficientemente odiosa e nojenta para afastar qualquer cristão do ponto de vista que leva a este absurdo. Não, Jesus não autorizou esta mudança, ele apenas exagerava na condenação aos exageros do sábado. Combatiam exagero com outro exagero. Os fariseus levavam tão a sério o sábado que não se podia nem salvar uma ovelha ou uma pessoa que se estivesse afogando. Não, Jesus condenou os exageros da observância do sábado, mas não revogou o sábado. Não viria a revogar a lei do Pai eterno, porque Deus lhe deu um decálogo para que o desse a Moisés. Portanto, aí está o sinal da besta. Quem mais se identificou com este sinal? A besta de duas pontas, Estados Unidos da América do Norte. Meus amigos, meus irmãos, este assunto é fascinante. Como tudo na Bíblia Sagrada, mas sobretudo neste Apocalipse. Isto aqui é quase mata virgem. O que há sobre Apocalipse é muito pouco. E o que há mesmo de bom é quase nada. De modo que esta é a missão da LBV, trazer o Apocalipse. Vocês já imaginaram quando eu der tudo? Eu não estou dando tudo. Estou dando assim, digamos, 50%. Mas quando a LBV revelar o que vem lá, vai ser o maior espanto da atualidade. Que os dias estão contadinhos. Os tiranos deste mundo, principalmente os da religião, estão também com seus dias contados. Vamos deixar de brincadeira. Chegou a hora de encarar a sério esta mensagem, porque conta o que vem lá. E só há uma forma de nos precavermos contra o que vem lá. É sabermos o que vem lá. Saber para prever, prever para prover. Que a paz de Deus esteja com todos, para todo sempre. E viva Jesus!